Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, nós vamos revisar um artigo sobre qualidade da bateria de testes e o título do artigo é Assessing Oracle Quality with Checked Coverage. O ano de publicação é 2011 e os autores são David Schuller e Andreas Zeller. Se eu não me engano, eles são alemães. E qual que é o tema do artigo, né? Já deixei ele aqui no pano de fundo, beleza? Então, a ideia desse artigo é averiguar o quão boa é a sua bateria de testes, olhando não apenas para a cobertura, e sim, né, para a qualidade das suas asserções. Então, dado que você tem N% de cobertura de teste de código, vamos supor 100% de cobertura, considerando isso aqui, que você quer cobrir apenas as instruções ali, né? Então é o statement coverage ali, por exemplo. Então, se você tem 100% de cobertura, como é que estão as suas asserções nesses testes? Se você fosse olhar a sua cobertura pelos trechos de código que são tocados pelas suas asserções, como que ela seria? É sobre isso que ele fala, beleza? Você vai ver que de vez em quando eu vou olhar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro lado, porque quando eu vou revisar um artigo científico, eu deixo o resumo do artigo aqui numa aba escondida aqui do vídeo, para que eu consiga ir falando para vocês. Para esse artigo, eu dividi o vídeo da seguinte maneira. Eu vou começar fazendo um resumo do artigo como um todo, depois eu vou explicar para você um pouco, né, de como que ele calcula essa tal de checked coverage. Vou falar um pouco, né, da performance, né, do tempo de execução para calcular checked coverage versus mutation test, né? Então, os testes de mutação também são um tipo de teste que são considerados bons para avaliar a qualidade tanto da sua bateria de testes como do seu código interno mesmo de produção. Vou fazer uma outra sessão, né, uma outra parte do vídeo falando alguns detalhes que são interessantes sobre a influência das asserções, né? Então, por exemplo, se você não tem nenhuma asserção, seu checked coverage é 0. Mas se você não tem nenhuma asserção, o seu percentual de falha dos mutantes, né, das mutações, pode ser um percentual ok. Mas se você também não tem nenhum assert, você pode ter 100% de cobertura. Então, como é que essas coisas se relacionam? E no final, dou um pouco do meu pensamento sobre tudo aí, né? Então, para começar, né, o resumo do artigo. Então, a ideia ali do artigo, né, isso ele já fala bem na introdução, é averiguar, né, a qualidade da sua bateria de testes, mas obviamente utilizando esse checked coverage. Qual que é o mote dele aqui? Ele traz um exemplo de código já na introdução de uma biblioteca, acho que é de alguma coisa que analisa XML ou algo do gênero, mostrando um trecho de código que quando você olha para o teste automatizado para aquele trecho de código, a cobertura é de 83%. Só que não tem nenhuma asserção naquele teste. Ele verifica, né, que se acabou sem exception, quer dizer que deu certo. Se deu exception, se soltar exception, o teste falha. Esse é o teste ali. E aí, os autores do artigo comentam, né, que putz, beleza que você cobriu as linhas, mas será que a computação foi feita de maneira correta? E em geral, esse é o papel da asserção dentro do seu teste automatizado, né? Se você não verifica o resultado, como você sabe que os cálculos que a sua lógica, ou as alterações que a sua lógica de fato realizou, foram feitas de maneira certa? Então, é basicamente isso que ele traz. E aí, ainda na introdução, é comentado sobre um jeito de você averiguar o quão frágil é tanto a sua implementação de testes quanto a sua implementação de produção mesmo, é utilizando os testes de mutação, né? Então, pequenas alterações são feitas no seu código e por exemplo, se alguma alteração aleatória, né, enfiou um null numa variável, trocou o retorno que era de true para false ou algo do gênero, botou um retorno de array vazio ao invés do array preenchido e tal, se essas pequenas alterações não afetarem a execução do seu código, provavelmente você não está verificando direito as coisas, né? O seu código tem um monte de linha escrita que, eventualmente, nas computações que estão sendo realizadas ali, não estão sendo feitas, talvez, da maneira mais adequada. Só que ele traz o problema que rodar
testes de mutação demoram bastante, né? Não sei se você já teve essa experiência ou quanto que você usa os projetos, né? Então, tipo, PyTest. No artigo ele usa um que chama Javalanche, que é tipo, tem mais de 10 anos. O artigo é de 2011, né? Então faz sentido pensar nesse Javalanche quando ele utilizou. Ele fala que o cálculo, né, das mutações é muito pesado, então o tempo que demora é muito pesado. E eu vou deixar aqui no vídeo também um artigo, uma referência para um artigo do Google. O Google, nesse artigo do Google, ele fala que ele tem 150 milhões de testes automatizados, considerando todos os sistemas do Google. E como é que eles estão fazendo lá para conseguir rodar teste de mutação, né? Nessa bateria bizarra, considerando todos os sistemas que ele tem ali. E aí, em função deste problema, né? Em função de você pode ter uma cobertura alta, né? Independente do estilo de cobertura que você tenha decidido, né? Então pode ser statement coverage, branch coverage, uma mais utópica como path coverage, ou uma menos utópica, mais factível, né? Como o modified condition decision coverage. Você decide, né? Qual que você está utilizando. Aí você pode ter uma cobertura alta, cobrindo branches e por aí vai. E mesmo assim ainda está calculando errado. Então ele fala, putz, como é que a gente pode, já que o teste de mutação pode ser pesado, como é que eu posso tentar ajudar a averiguar a qualidade com outra estratégia? E aí ele introduz a ideia do checked, não, acho que não é ele que introduz a ideia, né, mas ele vem com essa ideia de olhar, né, a sua cobertura em função das asserções que você faz. Então a ideia é calcular, você tem um teste automatizado. Olha, o gato tá aqui atrás olhando. Você vai pular daí? Que loucura. Então imagina que você tem um teste automatizado. Dentro daquele teste automatizado, daquele teste tem uma asserção. E a ideia é pegar, beleza, essa asserção toca nesse trecho de código aqui. E aí você tem a soma desses trechos de código, dividido, obviamente, pelo total de instruções do seu programa. E aí você teria, né, o seu checked coverage aí. E ele diz aqui a técnica que ele vai utilizar para calcular esse pedaço de código para ser analisado, que ele chama de dynamic slicing, que eu já falo sobre isso daqui a pouco. Então essa, né, é a ideia aqui inicial do artigo, é o resumo do artigo como um todo. E os resultados foram animadores, eles analisaram para 7 projetos open source. E quando eu comparo o tempo de execução para calcular o checked coverage versus a falha que os mutantes introduzem quando as mutações são executadas, foi um resultado promissor de novo, né? Não dá para dizer, né? Obviamente que é uma das ameaças à validade do artigo, né? Não dá para dizer que isso é reproduzível para todo lugar, mas eu vou falar isso no final, mas me parece plausível. Me parece plausível pensar sobre isso. Beleza? Então, partindo agora aqui, né, para o segundo tópico, acho que é importante entender um tiquinho como é que ele calcula esse checked coverage. Então, para isso, eu vou mostrar aqui, né, um trecho que é interessante. Ele fala que tem duas maneiras, aqui tem esse desenho, que é o desenho que você tem que se concentrar agora. Ele fala que tem duas maneiras, né, eles falam, que tem duas maneiras aqui de que você pode fazer o slice do programa em função da asserção. Ele começa com static slicing, e ele dá aqui a referência, né, para quem introduziu a ideia. Então, o que é o static slicing? Imagina que você tem um teste, né? Tá aqui para cima o teste, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não. E tem aqui algum lugar onde tem... aqui, ó. Estou viajando. Então, imagina que você tem aqui essa asserção, né? Você tem essa asserção que vai fazer uma asserção contra o método max, que verifica qual dos dois números é maior, né? E aí, se você olha pelo static slicing, qual que é a brincadeira? Você quer achar todas as variáveis e estruturas de controle que de alguma forma influenciam, podem influenciar, na verdade, naquele cálculo. Então, ele bota aqui, né, que a linha contínua é tudo que ele chama de data dependency. Então, ele depende, né, dessas variáveis A e B. Então, essa variável A e B é utilizada dentro desse if, assim como a variável B é utilizada dentro do else. Então, esse daqui, né, ele desconsideraria, por exemplo, o maxival também é considerado, e o count calls não entraria na cobertura, porque o count calls por mais que seja uma variável que é incrementada aqui na hora que você chama, supostamente ela não influencia no resultado
que é verificado da asserção. Então esse seria o static slice, considera o bloco como um todo. Uma suposta, pelo que eu entendi, uma evolução dessa análise é o que ele chama de dynamic slicing, que é um olhar mais crítico sobre o que de fato é explorado pela asserção. Então, caminhão. Então quando você olha aqui para o assert equals max 5 e 4, o else não é explorado nesse teste, apenas o if. Então, como o else não é explorado, nesse caso, o Dynamic Slice não vai considerar esse bloco de código na contagem de instruções que são tocadas pela asserção. Vai considerar apenas, né, para a entrada ali, né, aquela linha da entrada do método, o if, o retorno, e o maxval igual a A. Beleza? Então esse seria o Dynamic Slice, e ele introduz, que eu também vou deixar aqui o link, né, a ferramenta que pode tentar calcular esses slices aí, se eu não me engano, não sei onde é que ele descreve aqui, né, aqui ó, tem essa ferramenta que chama Java Slicer, e tem um GitHub dela. Pelo que eu entendi, é uma ferramenta que foi feita como parte do trabalho de pesquisa, e, pelo menos na minha opinião, né, infelizmente, ferramentas que são feitas muitas vezes como parte dos trabalhos de pesquisa não recebem um carinho suficiente para poderem ser utilizados fora do contexto da pesquisa, o que de fato diminui o alcance da coisa, né? Obviamente, ali. Mas esse seria o conceito. Então aqui para esse artigo ele faz o cálculo do checked coverage em função dos dynamic slices que são encostados, que são calculados. Tomara que eu me lembre aqui da coisa, né, que se você estiver utilizando, por exemplo, um branch coverage, provavelmente se isso for um sistema de testes que esteja utilizando no seu time, que esteja sendo utilizado no seu time, o else teria menos chances de não ser explorado, né? Porque você queria cobrir as branches do código ou qualquer coisa mais apurada do que branch coverage, e aí seria difícil você não ter um teste que checaria o else ali, né? E se você tivesse um teste que faria um assert que tocaria, né, quando caísse no else, naturalmente o seu dynamic slicing ali seria, os seus slices seriam maiores e o seu checked coverage seria maior também. Agora, né, uma outra coisa que é legal é falar um pouco sobre a parte de performance, comparando aí, né, deixa eu pegar aqui, comparando a execução, né, do teste do checked coverage versus o de mutação. Então, uma coisa que é interessante aqui é nessa parte aqui do artigo, ele compara os tempos, né? Tem uns errinhos aqui, né? Principalmente nessa linha aqui, tem esse erro. Aqui não são 3... depende, né? Ou aqui seriam 3 horas e 12, ou aqui não é 3 horas e 40. Então, como o artigo fala que 4 dos 7 performaram melhor no checked coverage, eu tô achando que teve um typo aqui que meteu um 3, porque senão o artigo todo estaria meio equivocado. Ali, né? Então, enfim, ele bota aqui os tempos, né? Então você vai ver que, por exemplo, para o aspect J, o tempo do checked coverage foi menor do que o de mutação. Já para o tempo total, né? Que você tem o tempo de rodar o trace, que executa os testes para fazer o caminho. Então a ferramenta, beleza, rodou os testes, entendeu o que é tocado. Do que é tocado, calcula o slice. E aí sim você consegue ter a conta, né? Então essa é a soma dos tempos. Então, ele fala aqui, né, que pro Barbecue, que é um projeto de geração de código de barra, se eu não me engano, aí aqui foi maior, né? Já pro Commons foi menor, pro Jackson foi menor, pro JTime, né, PJTime foi maior, para o Topaz, sabe o que serve isso aqui? Foi menor, e pro Xstream também foi menor, e ele dá comenta alguns detalhezinhos ali sobre isso, né? Mas aqui é o que ele entende que talvez seja promissor investigar mais isso. Uma outra parte que é legal aqui do artigo é sobre esse lance, né? De você não ter o assert e como isso fala sobre a sua qualidade. Então, por exemplo, você pode ter 100% de cobertura e se você não fizer nenhuma asserção, você pode estar fazendo tudo errado no seu código. Pensando numa coisa extrema, né? Então, essa é uma possibilidade.
Já que se você não tiver nenhuma asserção, o checked coverage vai te levar para zero. Mas não necessariamente porque o checked coverage é zero que o seu código de fato está fazendo tudo errado. Mas é um indicativo, né? E eu vou dizer que eu acho que é um indicativo interessante. Já tem uma coisa que é legal, que ele comenta sobre você pode não ter nenhuma asserção e mesmo assim os seus testes que tem os mutantes, né, as mutações que são introduzidas, pode ainda ter um percentual de quebra interessante. E o que é legal disso? Pode ser, né, que o seu código internamente, por exemplo, ele seja um código que utilizou, por exemplo, muito self-testing e conseguiu perceber os erros ali, né, revelar os bugs de maneira proativa, que uma coisa é seu software quebrar com no pointer exception, array out of bound exception, ou qualquer outro tipo de coisa que o seu código não mapeou, esse é um jeito. E uma outra coisa é o seu código soltar exceptions que você mesmo previu, tipo assim, putz, se eu tiver nesse ponto do programa e eu não tiver isso daqui nesse estado, alguma coisa deu errado no sistema e você revela esse bug proativamente. Então, os testes de mutação falam também sobre a qualidade interna do seu software, do seu código de produção. Óbvio, se você não tem nenhuma asserção e os seus cálculos eventualmente são feitos dentro das asserções ou algo do gênero, pode ser que o teste de mutação também vai falar o quão ruim está a sua bateria de teste. Olha, eu mudei um monte de coisa e seu teste não revelou nada. Obviamente, isso é uma bandeira vermelha total para o esforço que é você tá ali, né, escrevendo os testes e os seus testes não estão revelando para você erros, nem quando o seu código é alterado, ele revela o bug. Então quer dizer que isso aí pode ser eventualmente percebido só pelo seu usuário, pela sua usuária final, beleza? E aí, né, para chegar aqui no finalzinho, eu realmente, né, me parece fazer muito sentido, obviamente, que ter muitos asserts tende a ser saudável para averiguar a qualidade da sua bateria de testes pela perspectiva de ter algumas coisas que são importantes na sua bateria de teste, né? Se o seu código de produção mudou o sentido dele, né, a semântica da coisa, supostamente o seu teste deveria quebrar. Então, se você tem as asserções, me parece que é mais fácil dele quebrar. Beleza? Se você tem as asserções, quer dizer que você está verificando de maneira mais crítica o resultado das suas computações também. Que no final é uma coisa muito importante, né? Então, eu fiz um código esses dias que eu tinha uma atualização num objeto, que era um objeto mais complexo, no sentido de ter muitos atributos e atributos complexos dentro dele, né? Então, atributos de tipos do próprio sistema e tal. E era uma atualização geral naquele objeto. E você vê e se eu fosse mostrar os meus casos de teste, tinham muitas asserções. E mesmo assim, eu não verifiquei todos os estados internos. Ali, infelizmente, né? Mas é sobre isso, né? E aí, no final, me parece que a combinação, se a gente conseguir um jeito de combinar, né? Uma cobertura legal, né? Obviamente, statement coverage é uma cobertura frágil. No mínimo, branch coverage, né? Para você conseguir cobrir os caminhos ali do seu código, né? Combinando minimamente as condicionais e tal. Mas o checked coverage, que eu confesso que eu nunca usei uma ferramenta de checked coverage, então eu teria que explorar aqui, né? Então, se você combinar, né, essas maneiras de explorar a qualidade da sua bateria de teste, como por exemplo testes de mutação, talvez numa parte mais core do seu sistema ou algo do gênero, você aí sim está fazendo com que os seus testes automatizados maximizem, na minha opinião, o principal valor deles, que é revelar os bugs. Inclusive, quando você pensa neles como testes de regressão, né? Então você faz alguma alteração, evolução, e você quer saber se tudo continua funcionando, ele também vai ser provavelmente mais útil em relação a isso. Então, essa é a minha percepção sobre a coisa, né? Eu gosto de falar sobre o assunto de testes aqui no canal, porque sempre foi um assunto que me gerou pensamentos muito conflituosos, né? Principalmente mais no passado, que era assim, putz, escrever os testes, cobrir, olhar os cenários. Se você faz de maneira não sistematizada, é pior ainda, mas mesmo de maneira sistematizada, olhar os cenários é duro, né? Você escrever o teste, você investe tempo escrevendo o teste. Tipo, você tá demorando mais tempo
de colocar o seu código em produção, porque você está escrevendo teste. E a hipótese das equipes de engenharia é que você está demorando mais, porque você vai entregar um software supostamente com menos bugs, ou seja, esse software tem menos bugs escondidos que vão ser, obviamente, vai ter menos bugs revelados pelos usuários, né? Os erros percebidos em si. E essa é uma hipótese muito válida, mas o que você está fazendo para verificar se a sua hipótese está de fato rolando? Então, ou você vai ter histórico dentro do seu software, de você vai entendendo, putz, como é que tá o nosso percentual de erro, de alguma forma tá diminuindo, não tá diminuindo e tal, e você vai tentando criar hipóteses para tentar, né, diminuir esse percentual e verificando. Ou você pode, né, um outro jeito, você pode olhar para o que a academia já produziu de investigações sobre isso, para você, já que você entende que os testes vão diminuir os erros percebidos no final, ou vão facilitar refatorações e coisas do gênero, como você pode ter a bateria de testes melhor? Então, eu acho que essas leituras são muito ricas para isso. E no produto atual que eu estou trabalhando na ZUP, a gente está com 96%, se eu não me engano, 96%, 97% de cobertura de código escrito, de fato, pelas pessoas da equipe. A gente usa como estratégia de coverage, né, de cobertura ali, o MCDC, né, que é uma estratégia que eu acho legal para pensar nas combinações que para você cobrir as suas branches e tal. A gente faz muitas asserções, né? Então eu tenho um caso de teste de um parser que, pensando em property based test um pouco, né, de explorar valores e combinar com boundary test e tal, a gente tem 30 casos para a mesma entrada do sistema, né, que deu bastante trabalho da gente pensando, mas putz, a gente entende que até esse momento a nossa taxa de bug está baixíssima, bugs que foram de fato percebidos pelo usuário, né, os erros ali e tal. Então acho que é isso que é legal desses artigos que falam sobre testes dos efeitos, para você ir formando esse senso crítico, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Beleza? Era isso. Tchau.